Olá, gente! Um dia de muita paz para todos nós. E lembrando sempre que essa paz não é apenas o trabalho do dia a dia. A gente está falando da paz do Cristo. Nós estamos falando do trabalho que nos promove a paz do Cristo. Hoje, exatamente, 17 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 26, intitulado Ouvindo Servidores. Já vamos envolver o nosso querido Wesley, que irá fazer a nossa prece de abertura, e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação do nosso estudo da obra Os Mensageiros. Querido Pai, mais um dia de trabalho, de aprendizado. Que possamos internalizar todos esses estudos nessa obra que nos traz a realidade da verdadeira vida que é no plano espiritual, que nos chama à consciência dos nossos deveres, das obrigações, de como devemos agir, pensar, para que assim, Senhor, possamos transformar essa encarnação numa encarnação um pouco mais leve, porque estamos aprendendo com todas essas experiências que aqui nos são narradas. Que possamos internalizar e não apenas isso, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Obrigado, querido Deus. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Lembrando a nossa história, que os nossos companheiros, André Luiz é nosso colega, né? O André Luiz, o André Luiz, o Vicente e o Eniceto partiram de nosso lar depois de um curso sobre os mensageiros, né? Que vêm para trabalhar aqui. Partiram para um estágio, adoro, tem estágio no mundo espiritual, gente. Estágio de uma semana, um intercâmbio de uma semana na Terra. Só que ainda estão na metade do caminho, estão quase chegando, mas ainda não chegaram, que foram pegos pela tempestade, uma tempestade das brabas, um super toró, e ficaram abrigados num posto de socorro, que é um super castelo. É o castelo de Buckingham dos socorristas, porque é um castelo grande. Já vimos, eles saíram para passear, ainda dentro do muro dos castelos, viram lá os que estão numa casa albergados, que não estão muito bom da cabeça, e agora foram nos pavilhões onde tem quase 2.000 deitadinho, paradinho, sem se mexer. Vimos a super oração da Esmalha, os efeitos da oração que, poxa, a oração foi poderosa, mas o pessoal lá estava chumbado, só 2 levantaram, mas levantaram ainda perreado, que saíram correndo. O André queria correr atrás e o Alfredo disse, não vai não, mano, deixa. Eles não vão sair não, o castelo é murado, daqui a pouco eles voltam. Eles estão meio perturbados. Nós estamos nessa parte, que eles estão ainda nesse pouso, ainda vão seguir viagem. Então vamos lá, ouvindo os servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem um rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, ou seja, muito importante, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem um mínimo gesto de impaciência ou irritação. Isso aqui é na crosta da terra, tá? Lembra sempre disso, nós estamos aqui na crosta da terra.
Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Disse, poxa, um clima tão legal, todo mundo trabalhando ali, cada um sabendo o que tem que fazer. Nesse momento, um colaborador de maneiras, e a Ismália atende as senhoras, né? E como ele bem diz, assim, pessoas até aparentemente, que é o corpo perispiritual, com muito mais idade que ela, mas a tratava por senhora, né? Porque realmente é uma pessoa que tem mais experiência. Nesse momento, um colaborador de maneira simpática dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho, de humilde expressão, que lhe falava com mostra de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Atendia o chefe sem afetação. Sim, Alonso. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O senhor recebeu notícia? Sim, Alonso. Nossos mensadores cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. E os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Então, ele quer notícia, né, da família. A esposa ainda está ali meio tristinha e os filhos sentem muita ausência dele. Vamos lá. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: Tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Continuou Alfredo, comovido. Você, porém, Alonso, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Que aula, né? Que gostoso, olha aí, que interessante. Então ele desencarnou, está no mundo espiritual. A gente sabe que a morte não existe, então você continua vivo e tendo todos os sentimentos, tá? Então ele vem assim, ele quer notícia de lá, né? Como é que está? Ele diz, olha, o pessoal não está muito bem não, está todo mundo saudoso, né? As crianças, a sua esposa. E aí ele vem com a orientação, né? Ele disse, eu tenho sentido tanta falta deles. Não deve angustiar-se. Você, porém, Alonso, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Então, é aquela coisa, está trabalhando para que ele possa ter condições de receber melhor os seus e até mesmo para interceder. Porque nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que para você interceder por um seu, você tem que ter méritos no mundo espiritual. Aqui também não é assim? E lá não é diferente.
Tudo isso é para quê? Tudo isso é para que nós possamos nos esforçarmos para adquirirmos uma moral. Tudo isso é recurso pedagógico. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Confere? Confere. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Porque quando a gente está aqui, a gente atende os filhos de uma forma muito horizontal. A gente quer atender o desejo do filho, mas a gente não se preocupa com a moral do filho. E às vezes moralizar um filho é não realizar o desejo do filho. Então lá, como eu diz aqui, a nossa visão é muito maior. Começa a realizar todos os desejos do teu filho para te ver onde é que tu vai parar. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão. Mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Qual é o interesse que é imperecível, que não estraga nunca? Os morais. É possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Caminho reto, caminho. Porque a gente tem feito caminho, mas caminhos o quê? Tortuosos para a alma. E ele diz que o quê? Que o sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da costa. Olha como ele diferencia sentimento elevado de sentimentalismo. É como se ele dissesse: o que você está falando aí para mim é sentimentalismo. Sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. E mente não é pensamento. Pensamento é um atributo do espírito. A mente é a construção do espírito. Então, uma vez um pensamento constante de saudade, de tristeza, o que você vai fazer com a sua mente? Vai adoecer, vai perturbar. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, porque quando você está com essa saudade que fere, a primeira coisa que você quer fazer é desistir de tudo. Quantas mães não desistem de viver? Ou questiona Deus, né, tia? E questiona a Deus. Eu me recordo de um caso de um senhor da alta sociedade daqui de Manaus. Ele, 4 filhas mulheres e um único filho homem. O menino sofreu um acidente e morreu. A vida para ele acabou. Acabou a vida profissional dele, acabou tudo. Porque desencarnou um filho, era uma prova ou uma expiação. Não se sabe. Ninguém passa por uma dor por um mero acaso da lei. Então, passou por uma prova ou por uma expiação. Qual era a vontade de Deus? Que ele desistisse de tudo ou que ele continuasse lutando? Continuasse lutando. Entendeu? Essa é a vontade de Deus. Quem teve baixa na carteira foi teu filho, não foi você. Então, você não pode morrer, você tem que continuar. A saudade que fere, impedindo-nos a vontade divina, né? Impedindo-nos atender à vontade divina. Não é louvável e nem é útil. Qual é a utilidade que tem? A revolta, a reclamação, o desespero. Qual a utilidade disso? Nenhuma. É enfermidade do coração, enfermidade do coração, enfermidade do sentimento. Precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Abismos. Abismo tem fim, gente? Não. Tia, isso me fez lembrar quando ele diz assim: muito cuidado em não desorganizar a mente. A gente está no século das doenças da alma, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E muitas vezes a gente desorganiza a mente por rebeldia, né? A rebeldia. E os espíritos sempre dizem: não recalcitre, né? E recalcitrar é você ser teimoso, pertinaz.
E o contrário o antônimo, o contrário de recalcitrar é obedecer, é anuir. E aí ele fala, né? Anuir com o quê? Que ele fala aqui embaixo? A vontade divina. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou há muitos milênios o Pai Nosso. E no Pai Nosso diz para a gente aprender a obedecer à vontade do Pai. Já feita a tua vontade, né? É isso que a gente tem que entender, sabe, gente? A vida não é uma novela ou um filme de um romance bonitinho, cheio de rococó e que tudo é maravilhoso. A gente tem que tirar essa ideia que foi inserida na nossa cabeça. A gente tem que enfiar na cabeça da gente, de uma forma racional, que o planeta Terra é uma escola onde nós aqui encarnamos para aprender a amarmos uns aos outros. Porque nesse processo do amor é que nós vamos evoluindo, porque a nossa essência é divina. E a centelha de Deus é a centelha do amor que está em nós, que precisa ser desenvolvida. E que tudo são experiências vividas. Acabou, ninguém é daqui. Poxa, é tão difícil a gente enfiar isso na cabeça. Eu não sou daqui, eu só estou aqui, temporariamente. Isso aqui, gente, não é o céu. Isso aqui é um planeta difícil, de provas e de expiações. Olha, quando a gente tem uma cólica intestinal, gente, você quer morrer. Você imagina uma cólica intestinal, você passar o dia inteiro sentado no vaso sanitário? Olha o que um humano passa. Né? As enfermidades, às vezes as pessoas apodrecem vivas com uma determinadas enfermidades. Então, quantas coisas difíceis a gente vive na Terra, a gente quer se apegar à forma? Então você vai querer me dizer que isso aqui é o paraíso? Não é. Não é. Estamos aqui, é uma escola, estamos num lugar exato, com as pessoas exatas, precisamos aprender e saber que tudo aqui é transitório. Que o meu filho pode ir, minha filha pode ir, eu posso ir, minha mãe pode ir, meu pai pode ir, a qualquer momento. E é a hora do acerto de contas. O que tu fizeste esses anos que tu passaste aí na Terra. Entende? Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice: Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu. E, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes, consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender? Como se faz indispensável? Infelizmente, a gente não tem como colocar no outdoor para que todos pudessem ter consciência disso. Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido.
As pessoas, quando desencarnam, elas continuam vivas e tendo sentimento, tendo amor, está tudo lá. A única coisa que perdeu foi a Verte não pensa, a Verte não ama, a Verte não tem desejos. Tudo isso é do espírito, a personalidade ela é do espírito. Uma vez a pessoa retornando à pátria espiritual, ela não está incomunicável. Agora, quando a gente está encarnado, a gente fica incomunicável. Se eu sair daqui para um outro país, eu posso ficar incomunicável se eu não tiver um aparelho. Mas quando a gente desencarna, não ficamos incomunicável. A comunicação agora é maior e mais direta e mais rápida. Então aqui você vê que à noite, quando ele vai fazer a oração, porque quanto mais evoluído o espírito, ele não tem necessidade de repouso. No caso desses espíritos que estão, espírito da terceira ordem, que estão bem vinculados à Terra, eles precisam do repouso. Né? O corpo perispiritual ainda é muito denso, então eles necessitam de um repouso. E ele diz que ele não consegue repousar, porque na hora da oração e durante o sono dele, que é o momento que ele para, ele escuta, ele sente o pedido dos familiares dele. Então, poxa, olha a agonia desse pai. Não é verdade? Olha a agonia desse pai, um pai de família. Você vê aqui, nós estamos aqui em 1940, 1950, né? Então, a ideia do homem dessa época, hoje em dia não, hoje virou uma esculhambação. Me poupe falar isso, sabe? Me desculpa. Mas hoje os compromissos paternais são muito menores, né? O homem não tem mais a responsabilidade que aqueles homens de 1930, 1940 tinham. Aquela responsabilidade de manter o lar, ser o homem da casa. Eu tive a honra de ter um pai assim, né? Eu sou do ano de 71, então eu ainda peguei aquele pai que sentava-se à mesa, que todo mundo tinha que fazer silêncio, não é verdade? Bença pai, ele era o homem da casa, ele que resolvia, ele era o protetor. Então imagina a cabeça de um homem desse, ouvir os lamentos da esposa e do filho e ele não poder ir lá acolher. E aí a gente para e pensa, se essa família tivesse a informação espírita, qual seria a abordagem? Olha, ele continua vivo, ele está no mundo espiritual, ele está tentando se restabelecer. Não é fácil para você, para vocês, mas também não é fácil para quem foi, porque é um processo de adaptação, longe das pessoas amadas no momento, entendeste? Então, poxa, dá força na tua oração. Diga, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, minha mãe, meu pai, eu estou aqui, eu estou em luta, mas por favor, mãezinha, por favor, paizinho, por favor, meu filho, se fortaleça, estude, trabalhe, que um dia, na hora que o pai quiser, a gente vai se encontrar. Então é aquela oração de estímulo, aquela oração que dá força para a pessoa. Jamais você faça o movimento de estar fazendo pedido para esses espíritos. Ai, papai, estou vivendo uma situação muito difícil, vem cá me ajudar. Não faça isso. Porque você não sabe a condição que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou o ente querido está. Então não faça, fale com Jesus, que Ele pode. E, inclusive, peça de Jesus para cuidar do teu ente querido. Esse sim é um movimento de pensar no outro antes de pensar em si. Isso sim é um movimento de verdadeiro amor. Agora, querer sempre ser atendido nos teus caprichos, nessa saudade adoecida, isso é egoísmo, não é amor. Cenas do próximo capítulo. Então, depois dessa lamentação, dessa dor que doeu em mim, ouviu esse senhor, como é o nome dele? Alonso. De ouvir o seu Alonso, doeu, não é verdade? Porque eu me coloquei no lugar dele, na condição de um pai querer atender as necessidades da sua família, né? E a gente aqui vê o sofrimento deles. Aí, no nosso próximo estudo, vamos ver aqui as orientações do nosso querido Alfredo. Mas aí a gente para e pensa assim, poxa, se você está no mundo espiritual, porque qualquer um de nós aqui podemos desencarnar a qualquer hora. Nesse período aqui de 2 anos, 3 irmãos nossos desencarnaram aqui. Então, a qualquer hora, qualquer um de nós podemos desencarnar. Então, se você se vê numa condição no mundo espiritual e você escuta o lamento de quem ficou, entrega para Jesus. Não adianta você ficar igual o seu Alonso aqui desesperado pedindo para voltar, porque você não vai ter como ajudar.
Então, nessa hora, faça uma prece. Diga: Senhor, Tu ama a eles muito mais do que eu. Então, se for possível, ampara eles. Então, é aquele movimento de confiança em que você entrega na mão de Deus, nosso Pai, aqueles que ficaram. Porque Ele tem capacidade de ajudar, nós não. E essa tua oração de confiança a Deus e a Jesus, esse movimento de confiança, isso vai te trazer uma paz no mundo espiritual. Entendeu? E ele mesmo aí fala a dica, isso serve para encarnado e desencarnado, porque ele falou o Alfredo falou para não deixar perturbar a mente, né? E ele diz, né, que graças a Jesus ele melhora a vida mental nos deveres. Então a gente também, encarnado, melhora a vida mental no cumprimento dos nossos deveres, que cada um de nós tem os seus deveres que o dia pede. É verdade, porque parar para lamentar o choro da saudade, a palavra é estar parado. Enquanto você está parado, chorando e desistindo de tudo, o mundo não parou. E você precisa continuar, A gente precisa continuar o nosso processo de aprimoramento. Parar é um ato de rebeldia às leis que regem o universo. Certo, meninas? Certo, meninos? Alguma colocação? Deu para aprender, gente? Alguma coisinha? Mais uma lição? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Qual é o interesse que é imperecível, que não estraga nunca? Os morais. E mente não é pensamento. Pensamento é um atributo do espírito. A mente é a construção do espírito. Que o planeta Terra é uma escola onde nós aqui encarnamos para aprender a amarmos uns aos outros. Porque nesse processo do amor é que nós vamos evoluindo, porque a nossa essência é divina. E a centelha de Deus é a centelha do amor que está em nós, que precisa ser desenvolvida. E que tudo são experiências vividas. Acabou, ninguém anda aqui. Poxa, é tão difícil a gente enfiar isso na cabeça. Eu não sou daqui, eu só estou aqui, temporariamente. Isso aqui, gente, não é o céu. Isso aqui é um planeta difícil, de provas e de expiações. Estamos aqui, é uma escola, estamos num lugar exato, com as pessoas exatas, precisamos aprender e saber que tudo aqui é transitório. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver o nosso irmão Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão. Deus Pai, te agradecemos por esses ensinamentos, por essa oportunidade, por esse aprendizado, que possamos a cada dia, Senhor, sentir
esse amor que estamos sentindo nesse momento, sentindo a Tua presença e entendendo, através desses estudos, o que é esperar o nosso futuro. Possamos hoje, Senhor, fazer sempre o bem, praticar sempre o bem e ver o próximo como nosso irmão, para que tenhamos um futuro melhor e muito mais digno que temos hoje. Obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja.